Camaradas, boa tarde, eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais Que Cigarro, hoje é segunda-feira, então um bom início de semana para vocês. E esse vídeo de hoje aqui, eu vou fazer primeiro no formato, um pedido de desculpas, que eu acabei fazendo ontem no Abacateiro da Tatá número 12, um belo número 12, e que é 2, né? 2 é muito fácil, enfim. E também eu vou falar um pouco desse desgoverno Bolsonaro, para variar, né, cara? Assim, toda semana tanta coisa, que é aquela questão de cortina de fumaça, que ao invés de eu explorar cada tema aqui, ficar enchendo linguiça para vocês, eu espero acontecer, dou uma juntada e aí mando pra vocês, legal? Então eu vou acender o cigarro aqui, aí vocês imaginem que enquanto eu tô acendendo o cigarro é a abertura do programa, aí pensa numa música e tal, porque eu não vou editar, porque tá demorando muito pra editar, tá foda, e enfim, mas legal, vamos lá. Bom, camaradas, para começar, o meu pedido de desculpas vamos tentar terminar em 12, tá? O meu pedido de desculpas vai à base dos movimentos, né, ou dos partidos comunistas e movimentos anarquistas, né? Anarquistas não se colocam como partido, né? Pelo menos não no Brasil, enfim. Seria uma pá de cal, né? Desculpa o trocadilho, pá de cal, partido anarquista, enfim, tudo bem. E é o seguinte, eu falei num vídeo que eu estava defendendo os meus amigos da NR, os amigos pessoais que eu tenho, camaradas mesmo, que estão filiados ao PDT em alguns estados e municípios brasileiros, no partido, porque teve um imbecil ali, o El Coyote, que falou que eles estão invadindo, estão infiltrando, né? E aí depois ele fez a segunda parte eu nem li, eu parei na primeira, não me interessa, eu já falei o que eu tinha que falar. Peguei um pouco pesado quando defini que o Partido Comunista, os comunistas, melhor dizendo, ou os anarquistas são um bando de filhos da... Opa, tem alguém me ligando, mas não vai dar para atender agora. E aí é o seguinte, gente, eu tenho que pedir desculpa pelo seguinte... Eu não quis falar em relação à base do movimento, né? E eu sei que eu acho que algumas pessoas se sentiram tocadas porque se sentem comunistas ou anarquistas e tal. E não é elas que eu estou querendo me expressar. Também não é os teóricos, os caras que pensaram as ideologias todas, né? Não é Bakunin, Proudhon, Malatesta, não é Marx, não é Engels, não são todos esses caras. Eu estou falando da galera que operou a tese, ou seja, a segunda, terceira geração, que cometeu diversos equívocos em relação às teorias, ao meu ver, e também fizeram com que a direita conseguisse se sagrar vencedora, a direita, os fascistas, os nazistas, por diversos momentos na história. Tá? A gente vai ter vários exemplos, né? Como eu falo até no próprio vídeo lá da NR, por exemplo, como que os anarquistas brigaram entre si e em alguns momentos também se uniram para brigar contra os comunistas ou contra os socialistas. E por isso, por uma cidade estar como potentado defesa de um grupo um grupo aquele ideológico, ao invés dos caras se unirem, unir forças, comunicação, fazer a coisa caminhar em uníssono para barrar o avanço fascista, eles simplesmente fechavam os olhos quando o ataque era numa cidade comunista, porque eles achavam, ou anarquista por outro lado, quando eles deviam achar que, pô, beleza, eles vão tomar, vão ficar todo destruído, depois a gente toma, e as coisas não foram assim, né? Em um período curto de tempo, por algum período, o Franco conseguiu vencer todos os anarquistas, todos os comunistas, todos os socialistas, todos os republicanos, né, que tinha liberais, inclusive, ali no meio, para a vitória do fascismo franquista, o fascismo espanhol, né, com apoio, sim, dos nazistas, que ignorando as diferenças ideológicas entre o fascismo franquista e o próprio nazismo, foram apoiados da mesma maneira. O Salazar vai vir depois, enfim, quer dizer, o Salazar não na Guerra Civil Espanhola, isso é um elemento posterior, né, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a esquerda perde, se rompe, né, e é por isso que eu chamo de filho da puta, porque é mancada, é filha da putice mesmo, né. Eu estou falando dos caras que tomaram as decisões, os altos comandos desses grupos ideológicos tomaram as decisões de brigar entre eles ao invés de se unificar por um período, pelo menos, e evitar. Eu falo também da União Soviética atacando a Ucrânia, onde estava havendo um grande evento anarquista ali, uma grande expressão do que seria a vida em anarquia, certo? Na Ucrânia, quer dizer, ao invés deles falarem, não, vamos deixar essa experiência rolar lá, vamos só trocar uma ideia com eles, diplomacia, deixa os caras lá, eles não se metem com a gente não se mete com eles. Né? A gente pode formar até um apoio conjunto para barrar o avanço dos reacionários, do Exército Branco
das outras potências que vão atacar a União Soviética depois, enfim. Não, a galera sempre quis tratorar um lado, quis tratorar o outro. Eu acho isso um absurdo. Absurdo também acho como quando os comunistas da União Soviética deixaram o Che Guevara sozinho na mata, não deixaram o Partido Boliviano Comunista atuar ali, ajudar o cara, certo? Como fizeram também com o Fidel. O Fidel foi um pouco mais maestro, ele botou o dedo na cara dos malucos e falou, então vocês não vão ajudar, vocês saem da frente porque nós vamos atravessar mesmo, certo? Depois o Partido Comunista teve que aceitar o que era o Fidel, o projeto nacionalista do Fidel, nacionalista ortodoxo. Depois o Fidel vai fazer, depois da Baía dos Porcos, ele vai entrar para a questão marxista-leninista. Até então era só nacionalista a questão, tá? Soberania nacional, soberania popular. Era de esquerda, mas era nacionalista de esquerda, certo? Não era comunista. Tá? Depois que a invasão da Baía dos Porcos, eles se voltam contra os Estados Unidos. Vocês sabem essa história, já contei também, então legal, e vocês também já sabem disso. Então são várias manifestações. A esquerda aqui também no Brasil, pré-64, dando trabalho pra caralho para um governo trabalhista, que era o do João Goulart, que não era comunista, não era república sindicalista, não era porra nenhuma. Era uma outra questão. Tá? A gente queria fazer as reformas de base naquele período, o PTB, que hoje é o PDT, certo? Os comunistas deram muito trabalho, como deram trabalho para o Vargas também, né? Então, por uma soma de fatores, depois eles vão lá, não aceitam o que a União Soviética faz. A União Soviética é a primeira que aceita o governo militar do Castelo Branco, é o primeiro telefonema que o Castelo Branco, como presidente, recebe é da União Soviética. Certo? E a União Soviética não permite, não aceita que os seus grupos comunistas, né, fizessem a luta armada, não fizessem uma ofensiva contrária à posse dos reacionários no poder, né? Então aí os grupos se dividem, ao invés de eles se unirem, saírem em bloco do PCdoB, sai 300 siglas, né? Cada uma é maoísta, uma é guevarista, uma é não sei o que, uma é brisolista, uma é não sei o que lá, umas vão pelo nacionalismo, outras vão pela redemocratização, outras vão pela ditadura do proletariado. A esquerda nunca caminha junta, sabe? E aí vem um rapaz como esse do El Coyote, que eu sei lá quem que é esse cara, cagar a regra, falar um monte de coisa. Enfim, eu não quis atingir aos camaradas, não vai dar para ser 12, por conta do tempo, do avançado. Eu não quis ofender exatamente, então, os anarquistas, nem os comunistas, a base não, tá? Mas é bom que a base também comece a fazer seus trabalhos anarquistas e comunistas, seja o que for, no trabalho de base, porque sentar na internet é de uma questão elitista muito grande. Tá? Eu acho que só a internet não salva, não, viu? Tem que fazer trabalho de base, tem que dar exemplo, né, na sua militância, dentro das suas questões, tem que dar um exemplo muito forte para como vamos melhorar a vida. Senão vocês não disputam o povo. Fica discutindo as teses revolucionárias, as vírgulas, e aí não consegue nem conversar com o povo. Faz um acúmulo tão forte aqui que a pessoa nem tange, porque ela vai olhar e falar, porra, mano, eu não consigo entender do que esses caras estão falando, tá? Legal? No mais é isso, beleza? Então, desculpa aí, me perdoa, meus camaradas, com verdade mesmo, me perdoem nesse aspecto, mas enfim, acho que teve muitos comunistas também, anarquistas, que viram o vídeo e não entenderam que isso foi uma agressão gratuita a ninguém, não. Mas aos landers, aos mandatários, esses sim são, e eu não retiro, são filhos da puta, foram equivocados por diversas maneiras, certo? O planeta poderia ser outro, tá? Se tivessem se conjuntado, a classe trabalhadora, tá? E não seria o que nós estamos vivendo hoje, certo? A direita tá nadando de braçada em cima da gente, beleza? Legal. Agora o que eu quero falar, porra, vocês viram isso aí, o Bolsonaro é um absurdo, né? O governinho merda. Primeiro, semana quase retrasada, vai falar que o filho dele é um rapaz que mal sabe falar inglês, mas que fritou burgers no exterior, vai conseguir fazer a diplomacia, vai ser um diplomata, né? E não gera nepotismo, nesse grau de relação não gera nepotismo. Os filhos do Bolsonaro não podem hoje ser, sabe o quê? Prefeito ou governador, porque aí geraria nepotismo, tá? Então o filho do Bolsonaro, Dudu Dadá, o Dudu Dadá não vai ser prefeito de São Paulo, não pode nem concorrer porque gera nepotismo. Mas ele poderia ser ministro, ele poderia ser embaixador, tal, senador, deputado, vereador, isso tudo bem. O que não pode é ser do executivo, tá? Por conta de favorecimento, enfim, em tudo gera favorecimento. O cara é filho do presidente, qualquer coisa que ele for se colocar vai gerar um favorecimento. Se gerava para o filho do Lula, gerará para o filho do Bolsonaro, seja ele quem for, não é verdade? Enfim, absurdo, rapaz que não está preparado para isso, mas tempos em que Olavo de Carvalho, mesmo que estando quieto, ainda apita no governo. Mas o próprio Olavo falou que era contra
tinha que deixar o Eduardo aqui porque para ele barrar o foro de São Paulo. Se ele fosse para os Estados Unidos, ele teria sido neutralizado pelos comunistas dentro do governo Bolsonaro. Enfim, cara, cada louco com a sua loucura, não é verdade? A gente faz as nossas, né? Enfim, aí, porra, teve também aquela situação do Bolsonaro chamar todo mundo no Nordeste de Paraíba. E Paraíba é uma maneira jocosa de chamar o nordestino no Rio de Janeiro, né? Lá tem inclusive a Feira de São Cristóvão, ou a Feira dos Paraíbas, né? Aqui em São Paulo é os baianos, né? Isso nos anos 80, 90, até 2000 mais ou menos, o lance era falar, baiana. Eu lembro que uma paraíba, que foi prefeita aqui de São Paulo, uma paraibana, prefeita aqui de São Paulo, a minha família, Margato, a família da minha avó, são quase todos de direita, eles falavam assim, a baiana. E ela não era baiana, né? A Luísa Erundina, ela é paraibana, né? Nordestina e paraibana, né? Com muito orgulho e uma boa brasileira, uma das melhores prefeitas que essa cidade já teve, né? Muito maltratada pelo próprio PT, inclusive quando prefeita. Vamos lembrar disso. Eles chamavam a pessoa aqui de baiana, tá? Foi assim que eu cresci, né? Ouvindo. E eu falava, criança é foda, repete, né? Os baianos. Um dia eu fui ver que não tinha nada disso, né? Eu lembro de um malufista uma vez no ponto de ônibus, eu indo para a escola, esse malufista falava, não, Maluf é o cara, não sei o quê, o problema é ter esses baianos vindo aqui, ocupar o espaço da gente, o trabalho da gente, né? E eu lembro de eu ficar, já tinha uns 14 anos, e eu pensando assim, mas espera aí, esse cara que está falando era um trabalhador da construção civil, porque a maior parte dos nordestinos, homens que estavam aqui em São Paulo nesse momento, estavam trabalhando na construção civil, né? Depois que eles vão ser comerciantes, donos de bares e tal, né? Naquele período inicial era a construção civil. A cidade de São Paulo foi construída por operários nordestinos, na verdade. A maior cidade nordestina do país é São Paulo, não é Salvador, não é Fortaleza, enfim. E para coroar, para a gente já terminar, porque já estamos em 12, vamos ver se a gente termina em 13, 14 no máximo. O Bolsonaro veio falar que a parametrização do INPE, né, está servindo a um propósito exterior, estrangeiro, né? O Bolsonaro não está servindo ao propósito exterior, estrangeiro, o INPE que está, né? Falando que o INPE fala da questão do desmatamento. E ele fez uma fala tão absurda, tão agressiva, que o presidente do INPE, que foi convidado a se retirar do INPE, né, a declarar que estava deixando o INPE, ele falou, eu não saio e eu estou indo para Brasília, eu quero ver o presidente falar isso na minha cara, que os meus números estão errados. É um cara que defende, né, a sua estrutura, uma estrutura séria. O INPE é um lugar sério, tá? Mas o Bolsonaro ele é totalmente saturado de ideologia vã, que é construído como se o INPE, a questão do desmatamento, não fosse algo agressivo. O Bolsonaro traz para si, falando, nós não desmatamos. O Bolsonaro não é nós, porque ele não é exatamente da bancada do né, da bancada do desflorestamento, né, ele não é disso, ele foi um deputado baixo clero de merda, um militar insubordinado que agora é presidente, deu a maior sorte do mundo e virou presidente, sabe? Quando ele vai lá e fala de algo que ele não sabe, e eu também não sei, mas eu sei que o INPE é mais sério do que o Bolsonaro é. Eu acredito muito mais, eu tendo a acreditar no INPE, e nesse presidente que falou que o Bolsonaro é um moleque, que não serve, parece um garoto de 14 anos. Foi muito louca a fala dele, apareceu no fim de semana aí, dá uma olhada, dá uma busca aí, presidente do INPE, Bolsonaro, vocês já vão ver esse vídeo, certo? Enfim, gente, a gente está num desgoverno total, né? Não tem novidade para falar sobre isso, mas todos esses assuntos servem ainda, como eu falo para vocês, como cortina de fumaça para as coisas sérias, ainda mais sérias, não que essas coisas de frente não sejam sérias, mas servem como cortina de fumaça para algo sério passando nas costas da gente. Tá? A gente deveria estar discutindo não só essas coisas, mas deveríamos estar discutindo a relação da dívida pública, os impactos da reforma previdenciária, o que eles querem fazer como reforma tributária, a reforma trabalhista que não pôs empregado ninguém, novo empregado, falaram que ia melhorar, que 2 milhões de pessoas iriam arranjar postos de trabalho, não arranjou, né? Isso já do Temer para cá. Então cada reforma escrota dessas aí, feita, elas são necessárias, mas elas têm que ser bem feitas, não mal feitas. Qualquer uma dessas, ela traz um acúmulo posterior que vai pesar cada vez mais sobre o lombo da classe trabalhadora. Então a gente precisa discutir e trazer os nossos melhores analistas
né, que não estão vidrados em teorias exteriores, para falar radicalmente o que vai acontecer na vida da pessoa, com todas essas reformas, sabe? Porque o que a gente está vendo é puro entreguismo. É puro entreguismo, não só entreguismo da Petrobras, da base de Alcântara, da Embraer, do que você quiser imaginar, mas é o puro entreguismo de tudo, e da vida, da tua vida também, da nossa vida, tá bom? Então fiquem com Deus aí, um abraço para vocês e um abacate. Não tem abacate hoje, eu não sei o que falar. Mas um abacate desculposo. Um abraço, tchau.